Você voltou? Então fica aí, o canal é bom. Porque este aqui, é só este aqui, tá? É o canal Rabi Lopes com canal de variedades, com Cosmovisão Cristã. Se inscreva, dê um like, comente, compartilhe e conheça nossas playlists onde os vídeos estão divididos por assunto. Então, estão perguntando sobre a continuação dos vídeos do futuro da IPDA. Ainda não, tá? A coisa tá meio inconclusa. Mandaram fazer uma perícia lá nos áudios. Tá saindo, aguarda. Mas hoje tem temão, gente. Temão. Tem pastor virando ateu. É, rapaz, tu vai ver coisa. Tu vai ver coisa. Tem pastorzada virando ateu. Então, tem esse temão aí desse pastor, desse ex-pastor. Meu ex-pastor. Tem coisa que a gente não esquece. Pastor Jason Ferrer, que virou ateu. Pronto. Agora sou ateu. Ele tem um canal chamado Além da Fé. O Jason tá dando entrevistas, tá entrevistando pessoas. Ele não é o único não, tá? Vai ser daqui pra frente, vai ser muitão. Pastor, pastora, tudo virando ateu. E eu quero crer que o Jason teve uma crise de consciência sincera, que o fez supostamente virar ateu. E o que eu vou falar aqui tem a ver com uma última entrevista que eu vi dele, que acho que já faz bem um ano, que ele deu lá no canal Voo da Coruja, do Hafner, né? Várias coisas que o Jason fala ali, o ex-pastor Jason, que agora é ateu, ele diz que não é militante, mas quando você tem um canal para falar das suas convicções, para criticar o outro lado, você é militante, sim. Você não é militante, ainda não, mas você é militante. Então, eu queria fazer uma análise baseada nas próprias falas do Jason. Lá na entrevista do Hafner, do Voo da Coruja, ele nos dá dicas do ambiente evangélico que ele viveu. Era um ambiente de subir em monte. Pela linguagem que ele vai falando, eu percebo que era um ambiente neopentecostal doidão. Neopentecostal doidão. Acho que não era retetícico, mas era neopentecostal doidão. É monte, é jejum. E em algum momento da entrevista ele falou assim, eu queria ser o Marco Feliciano. Eu queria ser o Silas Malafaia. Olha, um ambiente que você é criado, onde você quer ser o Marco Feliciano, já disse tudo. Seu ambiente é nocivo. Infelizmente, esses ambientes, o ambiente não é a única causa do ateísmo do Jason, mas esses ambientes são fábricas de ateu. Eu tenho um vídeo aqui chamado G12, a maior fábrica de ateus. Esses ambientes são fábricas de ateus. Porque o Deus apresentado é tão caricato, que a pessoa se revolta e vai para o outro extremo. E um dia você vai pregar o evangelho para essa pessoa, ele fala, não, já fui, inclusive tenho ódio. Não quero mais saber, já fui crente, já fui disso daí, já acreditei, já preguei, já fui pastor, já fui sei lá o quê, e não quero mais. É um ambiente nojento, esse ambiente de apóstolos, esse ambiente do vitorismo. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Esse disco tá furado, menino. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Paulo fala de todas as provações que ele passou, mas vocês são só vitória. Quando eu cumprimento alguém, falo, e aí, irmão, como é que tá? Ele fala, só vitória. Eu falei, mais um doido. Só vitória, mais um maluco. Esses ambientes não são apenas fábrica de ateus, eles também são fábrica de malucos.
Eles são fábricas de depressivos, o ambiente do vitorismo, né, de que nós vamos... Eu me lembro de uma mensagem do Marco Feliciano, ele mandou todo mundo levantar a mão, né, repetir lá umas palavras mágicas lá dele, aí mandou fechar a mão, aí disse, agora você está segurando o demônio na sua mão, e quando você voltar na sua rua, o demônio vai pagar pedágio para você. Fala, que cara biruta! Que cara biruta, isso não existe. Aí o cara volta pro bairro dele, lá quem manda é a facção, e vai pagar pedágio pra facção. Então esse ambiente é nocivo. Depois, ele fala um pouquinho, ele tem choque com as contradições cristãs. Porque ele viu que cânones são diferentes, o cânon católico é diferente do cânon protestante, que é diferente do armênio, do copta, né, do etíope. E essas diferenças acenderam um alerta nele, que lhe causaram revoltas. Ele viu contradições nas visões escatológicas. Querido, escatologia nunca foi um consenso entre os cristãos. Se é amilenista, se é preterista, se é a pré-tribulação. O consenso é João 17. A vida eterna é essa. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo. Esse é o consenso. Agora, na periferia, há muitos choques, muitas contradições. Aí ele foi na literatura patrística, ele viu os choques, as diferenças, as contradições. Ele diz que leu o Pastor de Hermas. Aí eu acreditava no Pastor de Hermas. Ah, meu amigo, se você acreditou no Pastor de Hermas, você embirutou, porque ninguém acreditou no Pastor de Hermas. O Pastor de Hermas foi um dos primeiros livros rejeitados pelo cânon. Nenhum cânon traz o Pastor de Hermas. Todo mundo pensou assim, isso aqui é birutice. Uma das coisas que o Pastor de Hermas ensina, inclusive, é que se você pecou e se arrependeu, Deus só te perdoaria uma vez. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Hermas estava nota, fumou uma erva aí qualquer. O pastor de Hermas ensinava, inclusive, que no casamento não se devia fazer sexo porque é pecado. Não faz sentido acreditar no pastor de Hermas. Depois ele tem um choque, uma balroada, como se fosse uma batida de caminhão, daquela que apaga a luz, assim, né? Ele tem um choque com o Deus de Israel. E, rapaz, o Deus de Israel, pelo amor de Deus, ele fala. O Deus de Israel é ruim, é sádico. Parece que eu tô ouvindo Saramago falar, né? Saramago, Dawkins. O Deus de Israel, ele é mau, ele é perverso, ele manda invadir uma aldeia, matar homens, mulheres e crianças, manda destruir Sodoma e Gomorra, mas não puniu Ló quando teve relações com as suas filhas e... o Deus de Israel é horrível. Jason, meu caro Jason, não é só você que tem choque com o Deus de Israel. Muita gente tem tanto choque que acaba criando dois deuses. Como se o Deus de Israel fosse um que é carrasco, que é punidor, e o Deus que é o Deus do Velho Testamento, e o Deus do Novo Testamento, não, esse é amor. Esse não é violento. Esse não é punidor. E eu pergunto a esses que querem fazer essa vertente, você nunca leu o Apocalipse? É Novo Testamento. E no Apocalipse o sangue vai dar no meio da canela, porque é o mesmo Deus que de tempos em tempos intervém no planeta Terra para punir pecados. O grande choque do Jason com o Deus de Israel, aliás, eu gostaria de dizer que quando perguntam a mim, você crê em Deus? E que Deus você crê? Eu falo, aquele que apareceu a Moisés, é aquele. Não é o Deus Mutum da África, não é lá, é aquele. O único que tem um plano redentor para a humanidade inteira, é aquele. Não é Tupã. Tupã não está nem aí para a humanidade. É aquele. É aquele. Então ele tem um choque com aquele, especificamente na questão da soberania de Deus. Embora ele não mencione, mas eu vejo, porque o problema do Jason passa a ser o da maioria dos ateus que eu conheço. Onde a questão central não é se Deus existe. É que eu não gosto dele, caramba.
Eu não gosto do jeito que ele faz as coisas. E aí você tem um momento ateu infantil, onde o ateu diz assim, ora, se ele é perfeito, se ele é amor, então o mundo deveria ser assim, assim e assim, e Deus deveria ser assim, e assim e assim. Parece uma criança pintando um quadro perfeito no mundo de paz, amor e harmonia, com um sol, uma montanha, um riozinho tranquilo, uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer, tudo lindo. Então, como Deus não é assim, ou seja, a imagem e semelhança dos pensamentos de Jason, então ele não existe. Eu não acredito. Sabe que esse é um dos problemas da maioria dos ateus jovens. Se Deus existe, ele deveria ser dessa e dessa maneira. Veja que contraditório, você não acredita que ele existe, mas já disse como é que ele tem que ser. Agora, você esqueceu de combinar com Deus. Deus nunca disse, olha, eu sou perfeito e por isso guerras não haverão. Eu sou perfeito, fomes não acontecerão. Eu sou perfeito e por isso o diabo não existirá. Eu sou perfeito e o mal está amarrado. Não, não, de jeito nenhum. Pelo contrário, Deus, na sua palavra, apresenta um mundo caído. Vivemos em um mundo caído no qual Deus intervém de vez em quando. Essas intervenções são agradáveis? Não, mas Deus, ao longo do tempo, tem suas próprias razões. Ló não foi punido imediatamente, mas sua descendência foi. Porque Deus também trabalha com descendência. Aí você fala assim, mas isso não é justo. Quem sabe o que é justo? Se você passar da fronteira, eu moro aqui perto da Bolívia, algumas horas da Bolívia. Tem uma fronteira boliviana, fica aqui a 1 hora. Se eu passar pro lado de lá, algumas coisas que eu faço aqui já não são erradas lá. Algumas coisas que eu faço lá não são erradas aqui, porque os seres humanos não têm nenhum consenso sobre justiça, mas querem discutir justiça de um Deus que está fora do tempo. Jason, você diz que leu Bultmann, Schleiermacher e etc. Deus é o totalmente outro, hello, está fora do tempo. Deus é atemporal, não existe para ele passado, presente e futuro, as coisas estão acontecendo agora e ele tem seus próprios planos. O choque de Jason com a soberania de Deus não é exclusividade dele. Muitos cristãos não gostam de Deus soberano. Os puritanos tinham uma frase que dizia o seguinte: o homem aceita Deus em qualquer lugar, menos no seu trono. Então o problema não é se Deus existe, é que você não gosta do jeito que ele é. Se ele existe ou não, você não gosta. Meus amigos comunistas não gostam, meus amigos ateus não gostam. Não devia ser, ele devia ser assim, assim, assim. Olha, você criando um Deus. Olha, você sendo a Alice no País da Maravilha, no Planeta Maravilha, num reino de amor e paz. Não, isso aqui é mundo caído. E nós não temos todas as respostas. Jason também esbarra no problema do mal. De onde vem o mal? O debate sobre... Ora, ateus nem deveriam acreditar em mal. Se Deus não existe, quem define o que é mal e o que é bem? Ele não existe. Como disse o estadista russo, se Deus não existe, tudo, absolutamente tudo é permitido. Você esbarrou no problema do mal, o mal é um problema teológico e filosófico que termina num mistério. Ninguém terá a resposta para o mal. Mas pare de acreditar em mal. Porque quem define o que é mal? Perguntaram para um colega seu, Frank Zachary, um ateu, o estupro de uma criança é bem ou mal? Já que você disse que não existe bem e mal, o estupro de uma criança é bem ou mal? Ele falou, é neutro. Tá aí, ele foi honesto. É difícil ser um ateu honesto. Estou falando honestidade de pensamento, de coerência, tá, Jason? É difícil ser um ateu coerente. Então, o problema do mal, não temos respostas. Ninguém nunca as terá. Então, mas não é porque não temos respostas que Deus não existe. Significa que não temos respostas. Significa que não temos respostas. Mas em algum momento da entrevista, o Jason traz uma suposta esperança para a vida dele. Ele se apresenta como um ateu agnóstico.
Porque para os que não sabem é o seguinte, o teísta acredita em Deus, o ateísta fala não a Deus, o agnóstico diz não sei. O agnóstico me parece mais honesto, porque o ateu é alguém que se apresenta como tendo a chave dos mistérios do universo. Ele fala, eu sei, não existe, não existe, não existe. Jason diz que é ateu por falta de evidência e que se um dia tivesse a evidência, ele passaria a crer em Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jason. Se o próprio Deus aparecesse a você, isso não mudaria nada. Sabe por quê? Porque você já tem o seu Deus criado à imagem, sua imagem e semelhança. E ele não deveria punir pecados. Ele não deveria ter criado um anjo que virou diabo. Ele não deveria frustrar você. Ele não deveria permitir guerras. Ele não deveria ordenar guerras. Você já tem a sua concepção de Deus. Então, se o Deus de Israel se manifestasse e dissesse, olha, eu sou Deus, mas eu sou desse jeito, você ia dizer, eu o rejeito. Seu problema não é com a existência de Deus, e sim com a personalidade de Deus, com os atributos de Deus. E um dos principais atributos de Deus é que ele é soberano. Ele está no seu trono, fazendo o que ele quiser. E você que está me ouvindo, está me vendo, que não é ateu, o problema não é se Deus é assim. O problema é se você ainda o adora. Se você não adora Deus desse jeito, você está quase se tornando um novo Jason Ferrer. Quem sabe, eu não demonizo o Jason. Eu acho que esse ambiente que ele viveu só vai produzir isso. Eu vou apresentar outros ateus, outros pastores e pastoras que viraram ateus. Fonte de água salgada não vai dar água doce, não. Vai produzir o seu oposto. O Deus soberano, Jason, é irritante. Jó teve um encontro com esse Deus e ele se converteu ao pensamento de que Deus é assim e não como ele e seus amigos imaginavam que fosse. Isso é infantil, Jason. Os amigos de Jó falavam, tu tá assim porque tu pecou. O outro falava, tu tá assim por causa disso. E Jó falava, eu tô assim, mas eu não mereço, porque eu sou bom. Ai, como eu sou bom. E Deus aparece e fala, cala sua boca. Cala sua boca. Onde é que você estava quando eu fiz o crocodilo? Onde é que você estava quando eu fiz o hipopótamo? Você sabe onde é que eu guardo o vento? Sabe onde é que eu guardo a neve? Você não sabe como é que a águia voa. Você cala a boca. Quem é esse tagarela que fala tanto? E no fim do livro, Jó se converte ao Deus soberano e declara, bem sei que tudo podes. Eu falei demais. Eu sou um tagarela, eu falei, me arrependo no pó e na cinza, bato na boca, falei besteira, falei demais. E agora me arrependo. E bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de um outro jeito. Mas agora, os meus olhos te veem. Então, quem sabe, Jason, um dia a gente se encontra para trocar uma ideia amigável. Sim, claro, por que não? Tem que ser amigável. Será uma polêmica, um embate de ideias. Que bom, mas seu problema maior não é com a existência de Deus. Jason se apresenta como agnóstico dizendo, olha, tem mistério aí que eu não sei. Estou aberto para o universo. Ele está aberto para o universo, mas o Criador do universo é maior do que o universo. Se o universo, que é obra de criação, é misterioso, imagine o Deus Criador do universo. Se eu provar que ele existe, se eu o colocar dentro de uma caixinha, se ele couber dentro da minha mente, ele deixou de ser Deus. Parece clichê, Jason, mas Deuteronômio 29 diz, as coisas reveladas pertencem a nós. E as não reveladas, a nós e aos nossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus. É aquela hora da humildade que se recolhe e fala, sei de nada, eu sou o Jó do momento. Quem sabe a gente bate um papo, Jason. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Agora, os apóstolos pentecostais, os pastores e as pastoras das prosperidades só vão produzir ateus
no futuro. O Brasil será pós-cristão um dia, graças a essa raça de víbora. E aí, se conhecer a história de Jason Ferrer, você concorda que esse ambiente de vitorismo, de sacação de dinheiro, de promessa de cura que não acontece, de falsos milagres que o Jason diz que nunca viu, concordo, Jason? Concordo, Jason. Você acha que isso produz ateus? Deixa aqui o seu comentário, tá bom? E se inscreva no canal. Você não vai se inscrever no canal, não? Ah, eu sou ateu. Então se inscreva aí, porque vai ser bom. Vai ser bom a gente conversar aqui, tá bom? Valeu!